Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, pela pastora Isadora Ribeiro, essa mulher de Deus. Eu digo que é mulher de Deus porque eu convivo. Se não fosse, ia dizer, esse vaso aqui, uma santa mulher de Deus, que o Senhor te use poderosamente. Diga assim, mulher de Deus, te abençoe. Em nome de Jesus. Deixe Deus te usar. Sim. Receba a serva de Deus com palmas essa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor. Boa noite para quem eu ainda não falei. Deus é maravilhoso. E estar na presença dele é um privilégio. Somos felizes porque não éramos para estar aqui, mas por causa de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E isso é um privilégio. Somos gratos a ele. Amém? Então eu te peço que você feche os seus olhos e vamos começar orando, nos aproximando dele. Porque nada podemos fazer se do alto não for nos dado. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, invocamos a tua presença no nosso meio porque precisamos de ti, porque somos dependentes do Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não liberar, Jesus, nada podemos fazer. Se o Senhor não fizer, nada podemos fazer. Somos vasos, meu Pai amado, de barros na mão do oleiro. E é o Senhor que vai dirigindo para onde quer, da forma que quer, da maneira que quer. E eu me coloco como esse vaso. Um vaso que o Senhor vai moldando, que o Senhor vai mostrando, que o Senhor vai fazendo conforme a tua vontade. E eu te peço que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra, os nossos ouvidos sensíveis para tudo que o Senhor vai ministrar neste lugar. Espírito Santo, que cada semente que seja lançada aqui, meu Pai, gere o fruto para o qual ela foi destinada. Que todo roubador de semente seja arrancada, seja desfeita. Meu Pai amado, que toda palavra que o diabo tenta deturpar, meu Pai amado, que nesta hora eu repreendo, eu desfaço pelo poder que há no teu nome. Eu te peço que o Senhor flua de maneira poderosa, grandiosa, e que vidas venham ser restauradas, meu Pai amado, mudadas. Meu Pai, que os teus filhos venham crescer na graça, no conhecimento da tua presença. Por isso te damos honra, te damos glória, te damos louvor, te damos toda adoração, porque é para o Senhor. Te adoramos, te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos em um tema muito maravilhoso, sacrifício. Se nós não soubermos o que é sacrifício, não estamos tão próximos de Deus como dizemos estar. A nossa vida precisa ser uma vida de sacrifícios. Não sacrifícios como o bispo falou, de dores, mas um sacrifício da gente entregar algo grande, porque sabemos que vamos receber algo maior do nosso Pai. A gente não precisa focar na dor do sacrifício durante a caminhada, mas focar naquilo que o Senhor vai fazer depois de toda a caminhada. E a nossa vida precisa ser uma vida de sacrifício o tempo todo. E eu estava ali buscando, orando, e Deus falava muito forte ao meu coração, eu dizendo, Deus, fala através da minha boca para o teu povo. E aí eu ministrei falando com Deus ali, em secreto, e ele falando, filha, sacrifício é o que você mais pode falar. Você vive uma vida de sacrifícios. Você já sacrificou os seus sonhos, você já sacrificou os seus projetos, você sacrifica o tempo todo para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu chamado, para cumprir aquilo que eu tenho na sua vida. Então, sacrifício para você, você pode falar. Você tem domínio para falar. E aí ele trouxe à minha memória algo que me fez chorar muito. Eu lembro antes de eu começar a palavra, quando eu terminei o ensino médio e eu disse, Deus, eu quero fazer uma faculdade porque é um sonho meu. E eu dizia a ele que eu queria fazer uma faculdade que eu pudesse trabalhar em hospital, porque sempre foi um sonho meu, muito íntimo. Eu dizia, Deus, eu me vejo naquele hospital. Então,
era algo que eu queria, que eu sonhava, que eu desenhava na minha mente. E eu dizia: Deus, eu quero. E como eu quero, eu vou estudar para fazer isso. E eu lembro que durante esse processo, eu estudei, eu me formei, eu me pós-graduei. Mas durante esse processo, Deus disse: sacrifica isso aí, porque não é isso que eu tenho para você. Esse sonho era só seu, mas não era o sonho que eu tinha para você. Não era o sonho que eu tinha para sua casa. Não era o sonho que eu tinha para sua vida. Não foi isso que eu determinei antes de eu te formar no ventre da sua mãe. Esse é um sonho que você mesmo idealizou, mas você não perguntou para mim. E eu lembro que quando eu me formei, eu me ajoelhei e disse: Deus, eu te entrego essa graduação. Se o Senhor não quiser que eu exerça, eu não vou exercer, não. Faça conforme a tua vontade. E às vezes a gente tem sonhos e projetos e a gente acha difícil quando Deus manda sacrificar. Mas eu quero te dizer que aquilo que para você era difícil hoje é porque está vindo algo maior lá na frente. Existem sonhos que são seus, mas existem sonhos que é Deus que tem colocado no seu coração. E nesse processo de sacrifício pode estar doendo hoje. Mas entregue aquilo que é valioso para você hoje, para receber algo maior da parte de Deus amanhã. Amém? Então, por favor, abra em Gênesis 22. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá, e oferece ali um holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. No versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento. Espera só um minuto. Não, vamos ler o 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui, só para poder, no versículo 3, Abraão ele poderia entregar para que os seus servos levassem tudo que ele precisava para o holocausto. Ele poderia, não precisaria carregar. Mas aqui ele levou, porque tem coisas na nossa vida que a gente não pode transferir. Tem coisas que a gente precisa fazer. A gente não pode fazer com que o outro leve aquilo que é obrigação nossa levar. Existem sacrifícios que não é o seu marido que precisa fazer, não é a sua empresa, o seu chefe, aquilo que precisa fazer. Existem sacrifícios que somos nós que precisamos levar. Mães, a sua casa, os seus filhos são responsabilidade sua. Não terceirize para a avó, não terceirize para o avô, não terceirize para a babá. Que tem que educar e disciplinar é você. O sacrifício é seu. A entrega precisa ser sua. Pais, a casa é sua. Quem tem que comandar é você. Não é deixar a sua esposa tomar conta de tudo e ser o homem da casa. É você que precisa se levantar e fazer um papel de sacerdote do lar, protegendo, cuidando, zelando, provendo. Existem coisas que a gente não pode terceirizar. A gente precisa fazer. O outro não vai fazer melhor do que você aquilo que é você que precisa executar.
E Abraão, ele poderia entregar para qualquer pessoa levar. Mas ele disse, se esse sacrifício sou eu que tenho que fazer, eu preciso levar todas as ferramentas que eu vou utilizar. E ele, como sacerdote do lar, ele fez, bora meu filho, vou carregar isso aqui tudo. Mas eu vou sacrificar. E a gente, quando vê essa passagem, a gente ainda vai ler. A gente lê muito rápido. Agora, pensa comigo. 25 anos foi o tempo que o Senhor fez a promessa a Abraão. 25 anos. E ele esperando essa promessa. Na Bíblia não diz, mas estudos falam que até esse sacrifício, Isaac teria entre 15 a 20, 25 anos. Então vamos supor que Isaac tivesse 20 anos. Então Abraão esperou 25 anos para viver a promessa. E com 20 anos o Senhor pediu um sacrifício para matar aquela promessa. Eu imagino como é que estava a mente de Abraão. Dizendo, Deus prometeu, Deus me deu, e agora Ele está tomando aquilo que Ele me deu. Eu tive mais tempo esperando a promessa do que vivendo com a promessa. Só que mesmo assim, Ele disse, se o meu pai Ele está pedindo, eu entrego. Foi Ele que me entregou. A promessa foi Ele que me deu. Então, se Ele está pedindo, então recebe, é tua. E tem às vezes que Deus pede aquilo que você já está tão envolvido emocionalmente com a promessa. E você fica, não, eu orei muito por isso, eu esperei muito por essa promessa. E você se apega tanto. E Deus está dizendo, entregue, é minha. Entregue, foi eu que te dei. Entregue, não é sua, eu te dei. E quando eu pedi, me entregue. Existem promessas que é para Ele, não é para nós. Você abdicar de tudo para servir pessoas, não é promessa minha, é uma promessa dele. Para o bispo abdicar de tudo e servir pessoas, não é uma promessa dele, é uma promessa de Deus sobre a vida dele. Então existem promessas que Deus te dá, você exerce e depois você entrega para o dono da promessa. Vamos continuar a leitura. No capítulo 4, ou no versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, no meio do sacrifício tem que haver adoração. No meio da prova tem que haver adoração. No meio do processo tem que haver adoração. Murmuração não, adoração. É a adoração que move o céu ao seu favor. É a adoração que faz o Senhor descer e entregar a vitória. É na adoração que te faz ter intimidade com o Pai. É na adoração. E Abraão, mesmo indo para sacrificar o seu filho, adorou. É isso, é só isso que precisamos fazer. Adorar. É entregar a adoração, é entregar o louvor, é abrir o coração, é se derramar diante da presença dele, é dizer que você é nada e que ele pode ser tudo na sua vida. É na adoração. E assim Abraão fez. Ele adorou. Agora pense comigo, um filho. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Meu Deus, como foi difícil para Abraão caminhar para entregar o seu filho. E era o filho que ele mais amava. Era o filho da promessa. É o filho que ele esperou, o filho que ele desejou, o filho que ele buscou. E ele estava ali para entregar. Ele estava dizendo a Deus, Deus, eu até amo ele, mas eu não amo mais ele do que eu amo o Senhor. Eu até amo ele,
Mas o Senhor sempre vai ser prioridade na minha vida. E se o Senhor quiser, então toma. Vai me doer. Mas é seu. Então recebe o meu sacrifício, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, porque é tudo para o Senhor. Então, no versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, é esse aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu Deus, assim caminharam ambos juntos. Ambos juntos. No versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus holocaustos, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Lá em cima, Isaque perguntou, cadê o cordeiro? Isaque falou, o Senhor, ele vai prover para si o cordeiro. Só que o Senhor, ele não mandou um cordeiro. O cordeiro era um animal puro, era um animal despreparado, era um animal novinho. E todas as vezes que a gente sacrifica algo, estamos amadurecendo em Deus. Todas as vezes que a gente sacrifica algo, estamos criando mais intimidade com Ele. Toda vez que a gente sacrifica algo, temos mais experiências com o Pai. Todas as vezes que sacrificamos algo, nos amadurecemos mais em Deus. E quando Deus ele manda um carneiro em vez dos cordeiros, o carneiro, ele era mais preparado, ele era adulto, ele era economicamente mais caro. Então, todas as vezes que você sacrificar algo grande, pode ter certeza que tem vindo algo mais valioso que Deus vai derramar sobre a sua vida. O carneiro era despreparado, era você antes de fazer o sacrifício e de ter intimidade com Deus. O cordeiro era aquele despreparado, que você não conhecia muito de Deus, não tinha intimidade, não ouvia Ele, não conversava face a face. Mas o carneiro é você preparado por Ele, para viver o propósito dEle. E toda vez que nos entregamos a Ele, nos preparamos ainda mais. Ficamos mais preparados, temos mais intimidade, ouvimos melhor a voz dEle. Todas as vezes que entregamos a nossa família, que entregamos os nossos sonhos, que vivemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, Ele derrama sobre nós uma bênção tal. Aquilo que ouvidos não ouviram e que nem chegou ao teu coração, é que Ele vai derramar sobre as nossas vidas todas as vezes que sacrificamos a Ele, todas as vezes que rendemos a Ele, todas as vezes que entregamos aquilo que para nós era valioso, mas Ele derrama coisa melhor e maior sobre as nossas vidas. Assim foi com Ana. E aí Ele começou a ministrar no meu coração que existem diversos tipos de sacrifício para cada etapa da nossa vida. Existe aquele sacrifício que esperamos anos para que a promessa se cumpra. Quando se cumpre, já estamos tão envolvidos emocionalmente que para a gente é difícil sacrificar. Mas existe também um sacrifício que a gente entrega antes de receber. E assim foi com Ana. Ana estéril, Penina atribulando ela, tendo filho. Todas as vezes que subia, Penina
Eu tenho um filho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. E Ana atribulada. E aí o que Ana faz? Sacrifica Samuel. Antes de receber Samuel. Agora pense comigo. Eu estou orando. Estou dizendo, Deus, se o Senhor me der, eu te entrego. Agora imagine quando Deus dá. Como é que é para dar? Pense você uma mulher estéril, sem poder gerar. Não pode gerar. E aí você está lá, campanha de jejum, de oração, buscando. E aí você faz um voto naquele momento desesperado. Jesus, se o Senhor me der, eu te entrego. E aí Deus faz o quê? Gostei desse negócio. Você quer? Então receba. E Ana, eu imagino, o sonho dela gerou. Ela pega no braço e diz, ele me deu e eu vou ter que entregar. É um momento difícil, doloroso, eu imagino. Só que ela não pensou muito. Ela simplesmente disse, Eucana, deixa só eu terminar de amamentar. Quando eu terminar, eu entrego. Não se preocupe não, eu vou cumprir aquilo que eu falei. Se ele que me entregou. E aí, quando ela termina, ela sobe, entrega Samuel. E o que é que Deus faz? Deus abre a madre, ela tem mais 5 filhos. Ei, aquilo que você entrega para Deus não é perdido não. Ali só está abrindo portas para as coisas maiores, para promessas maiores que você vai viver. Aquele sonho que você tem orado tanto, achando que é grande, que é tudo. Quando você entrega, você olha e vê tudo que Deus vai fazer. Fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei viver isso. Mas é por causa da minha entrega. Eu entreguei tudo que eu tinha naquele momento. Mas eu não conhecia o grande que Deus tinha para mim. Então todas as vezes que Deus te pedir aquilo que você acha que é tudo em você, entrega. Você não tem noção da grandeza daquilo que Ele tem para entregar para a sua vida. Se você precisa renunciar os pensamentos que vêm. Porque antigamente a gente fazia sacrifícios com animais, mas hoje o sacrifício somos nós. É você rejeitar todos os dias o pecado. É você rejeitar os pensamentos que vêm querendo te tirar de perto de Deus. É você rejeitar as vontades, os desejos e se purificar. É você dizer não para o pecado. Isso aí o meu pai não gosta e eu não vou. É você querer melhorar todos os dias para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, para todos aqueles que estão ao seu redor. Sacrifício hoje é você. Você é o sacrifício vivo de Deus. E Ele honra aqueles que sacrificam, aqueles que se lançam no propósito dEle. Então não pensa muito não, faz igual a Ana. Entrega logo. E aí tem o primeiro sacrifício, que é sacrificar depois que a promessa chega, que foi o que Abraão fez. O segundo sacrifício é sacrificar antes da promessa chegar. E o terceiro, eu vou falar um pouquinho de Noé. Porque enquanto Deus falou para Noé sobre a arca, que ele iria destruir tudo, e falou para Noé construir a arca, colocar a sua família e os animais, e Noé assim fez, obedeceu. Passando o dilúvio, o recomeço. Acabou tudo. Tudo foi destruído. Quando acabou a água, o dilúvio, soltou a pomba voltou, está tudo livre, pode sair da arca. Que Noé e sua família saem, o que é que tem? Não tem nada. Tudo acabou.
E eu sempre digo que recomeçar é muito pior do que começar. Recomeçar é muito mais difícil. Só que Noé, ele não se preocupou com o caminho que ele precisava para recomeçar. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, levantou um altar ao Senhor. Gente, eu falei de 3 histórias. E as 3 histórias, as pessoas agiam da mesma forma. As 3 histórias, as pessoas se lançaram diante da presença dele. Sem medo, sem pensar muito, sem achar que aquilo ali era um sofrimento tão grande que não precisaria lançar, ou que não daria para lançar. Essas 3 histórias, a prioridade sempre foi Deus. E na nossa vida não pode ser diferente. A prioridade precisa ser Deus. Eu sei que muitos têm projetos, têm sonhos, e tem muitos que quando vê que os sonhos e os projetos ainda não estão acontecendo, até falam: Deus, o Senhor não está fazendo, o Senhor não está operando. Mas eu venho te dizer nesta noite, espera o tempo de Deus, porque às vezes esses projetos não são os projetos de Deus para a sua vida. Às vezes você está batendo e a porta não vai abrir, porque não é dele. Vai te levar à perdição, vai te levar para fora do propósito dele, vai te levar para um caminho errado. É um caminho que ele não determinou para você. Então não reclama quando a porta estiver fechada. Adore a ele, entregue a ele, peça orientação a ele, entra no quarto, fecha a porta, fala com teu Pai Celestial no secreto, para que ele te mostre o que ele quer em público. Sacrificar quando você não sabe para onde quer é difícil. Mas sacrificar quando você tem um alvo é dizer, pode até estar doendo, mas eu sigo para o alvo. Eu tenho um propósito e eu vou viver esse propósito em Deus. E não tem um sacrifício maior do que aquele que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Não éramos para estar aqui. E quando ele morreu, a gente pode ser chamado filhos de Deus. E tem falando que ele é o primogênito. Significa que ele é o primeiro, mas os outros somos nós. Então, todas as vezes que o Senhor te pedir algo, ou que você perceber que precisa sacrificar, porque tem sacrifício que Deus pede, que é o sacrifício de Abraão, mas tem o sacrifício que é que a gente entrega. E todas as vezes que você perceber que precisa entregar algum sacrifício ao Senhor, entrega sem ressalva, sem medo. Não pensa muito no caminho que você vai percorrer, mas pensa no alvo que você vai chegar. Aonde você vai chegar? Qual é o propósito? Quando aquela faixa ali, a chegada, é aquilo que vai te dar força durante todo o seu processo. É aquilo que vai te dar ânimo durante toda a sua caminhada. É aquilo que vai te segurar durante toda a sua trajetória. Amém? Então, que nessa noite a gente entenda que o processo, mesmo que doa, ele vale a pena. O processo, mesmo que seja difícil, ele vale a pena. Não se enlace emocionalmente pelas promessas de Deus, porque elas te atrapalham. Mas entregue, se lance diante do Senhor, se lance diante dele, porque eu tenho certeza que você vai viver milagres extraordinários quando você se lançar diante do propósito dele. Foi assim que aconteceu na minha vida. Quando eu entreguei todos os meus sonhos a ele, os meus projetos, aquilo que eu tinha determinado para a minha vida, eu comecei a viver sonhos e projetos que eu nunca imaginei viver. Porque quando a gente está tão envolvido nos nossos sonhos, a gente esquece de olhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente está tão enraizado naquilo que a gente quer, que a gente deseja, a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor
está nos mostrando. Às vezes a gente está tão ansioso fazendo coisas como Marta e Maria. Maria, Jesus bate na porta, Marta abre, porque Marta é aquela que está super agitada, resolvendo e organizando tudo. E Maria senta. Eu vou escutar tudo o que ele está me falando. Só que Marta, ela não para. Às vezes Jesus está falando com você e você está tão ansioso que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está até te dando a orientação, mas você está dizendo as coisas não estão dando certo. Cadê Jesus? As coisas acontecerem. É você que não está ouvindo a voz de Deus por estar tão inquieta. Tão inquieto. Está tão envolvida nos seus projetos, nos teus sonhos, que tem esquecido de ouvir aquilo que é prioridade. Instrução de Deus para a sua vida. Não é que ele está calado, não. Ele está falando, é você que não está ouvindo. Que nessa noite, tudo aquilo que faz com que você não ouça a voz de Deus, seja silenciado agora. Eu te peço que você agora, no seu lugar, respire bem fundo. Feche os seus olhos e respire fundo. E bata no seu peito e diz: eu acalmo a minha alma. E eu espero no Senhor. Acalma a alma, espera em Deus. Acalma a alma, espera em Deus. Acalma a alma, espera em Deus. Acalma a alma. Ouça o que Ele está te dizendo, o que Ele está te mostrando. Veja aquilo que Ele está te mostrando, ouça a direção que Ele está te dando. Acalma a alma. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Eu não sei qual é o sacrifício que você vai precisar fazer. Eu não sei se você vai entregar, como Abraão, uma promessa de anos que você recebeu. Eu não sei se você é Ana, que está orando para que uma promessa se cumpra e você vai entregar essa promessa antes de receber. Eu não sei se você é Noé, que vai recomeçar construindo um altar ao Senhor de adoração. Eu não sei em qual fase da vida você está. Eu não sei do que você está precisando, mas que neste momento, fala com o Senhor o sacrifício que você precisa fazer, aquilo que você precisa deixar no altar, aquilo que você precisa se desprender, aquilo que você precisa largar. Deus está aqui nesta noite, com os ouvidos atentos à oração do seu povo, e está aqui com o céu aberto para distribuir para vocês a cura que precisa, o milagre que precisa, a transformação que precisa. Deus, eu te apresento a vida deste povo. Eu não sei o que é que eles precisam sacrificar. Eu não sei aquilo que eles precisam lançar no altar. Mas eu te peço que nesta noite o Senhor tome o coração deste povo. O Senhor tome a mente deste povo. E tudo aquilo que nesta hora eles estão orando, eu te peço, recebe como incenso suave as tuas narinas. Oh, Espírito Santo, age de forma poderosa, de dentro para fora. De dentro para fora, acalmando a alma. Meu Deus, aquietando a alma. Meu Senhor amado, desacelerando pensamentos. Eu te peço, meu Senhor da glória, trazendo cura para os corações feridos. Oh, meu Espírito Santo, eu te peço transformação aqui nesta noite. Eu te peço milagres. Eu te peço, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. E eu te peço que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te entregamos nossos sonhos, te entregamos nossos projetos, porque entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor. E por isso nós te rendemos louvores, adorações. Meu Deus, te rendemos um altar que é o nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus. E para a glória do teu santo nome.